Vamos lá, voltando, gente, falando sobre a Grécia Antiga. Agora eu me dirijo às turmas de sexto ano, a 61, 62 e 63. Essa é a matéria que estamos trabalhando. A Grécia Antiga é o berço da democracia. Não a Grécia, né? Mas especificamente a cidade de Atenas. Quando a gente fala de Grécia, a gente está até cometendo um erro semântico, porque na verdade Grécia mesmo não existia. Grécia não existiu até o começo do século XX. Existiam as cidades gregas, que eram chamadas de cidades-estados. Por que cidades-estados? Porque eram cidades que se constituíam em estados, hoje conhecidos como países, politicamente independentes. Elas se uniram de alguma forma, que tinha uma cultura parecida, tinha mitologia, tinha língua e muitas outras coisas parecidas. Elas se uniram. Por isso, os historiadores acharam melhor denominar de Grécia todo aquele povo lá, daquela região onde hoje é a Grécia. A Grécia começou com a civilização micênica. Muitos historiadores chamam de civilização creto-micênica, porque se uniu à civilização da ilha de Creta. Embora já esteja provado que o pessoal que vivia em Creta não era da mesma cultura grega. Eles tinham uma cultura diferente do que se chama de cultura grega antiga. E como se conhece a história da Grécia Antiga? A história da Grécia Antiga é conhecida, principalmente na sua parte mais antiga, a Grécia Arcaica, é conhecida por causa de dois poemas do poeta cego Homero, a Ilíada, que conta a história da Guerra de Troia, e a Odisseia, que fala das aventuras do herói Odisseu, conhecido como Ulisses também. Depois desse longo período, começa o período clássico da Grécia. Esse período é o período mais conhecido, é o que a gente estuda mais, que é quando surgem as cidades-estados, onde se estrutura as cidades-estados. As duas mais conhecidas são Atenas e Esparta, que são as duas que a gente vai mais estudar, mas eu posso dizer que existiam centenas de cidades-estado na Grécia Antiga, e muitas até citadas na Bíblia, como Corinto, Tebas, muitas pouco conhecidas, somente pegando um mapa para a gente destacar todas essas cidades, mas eram muitas cidades-estados, inclusive colônias em território que hoje pertence à Itália. A Grécia Antiga, ou as cidades-estado grego, pegou um território bastante grande. Existiam muitas ilhas também, inúmeras ilhas. Tá. A cidade-estado de Atenas foi o berço da democracia grega. A cidade de Atenas, ela se rivalizava muito com Esparta, porque Esparta era uma cidade militarizada, onde a criança nascia e já com 7 anos de idade era entregue aos cuidados do Estado. Nessa cidade, a mulher ficava sozinha, que normalmente o menino era entregue aos cuidados do Estado e ficava até os 33 anos, mais ou menos, para ser soldado, só depois que ele saía. Então a mulher acreditava-se tinha que fazer exercício físico para poder ter filhos saudáveis. Tendo filhos saudáveis, a mulher se cuidava bastante. E por causa disso, a mulher era mais valorizada em Esparta do que em Atenas. Em Atenas, a mulher era considerada inferior ao homem. Então, nesse sentido, Esparta era uma sociedade totalmente militarizada, enquanto Atenas era uma sociedade mais cultural, mais voltada para a cultura, e foi onde surgiu a conhecida democracia. No próximo vídeo, porque eu não quero alongar muito esse vídeo, só queria falar de uma maneira geral, a gente vai falar sobre as instituições da democracia ateniense. E depois a gente pretende falar um pouco sobre Esparta. E assim a gente vai conversando, falando das instituições também que existiam em Esparta e etc. Por enquanto, eu fico por aqui. Esse vídeo já chegou a quase 5 minutos. Eu não quero vídeos muito longos, tá? Até a próxima, galera.